dia, Paulo Moura, cientista político, 14 de junho de 2022. Todos vocês devem estar acompanhando o noticiário sobre o desaparecimento de Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips, o primeiro, um indigenista demitido da FUNAI, o segundo, um jornalista britânico, que entraram na floresta amazônica sem autorização da FUNAI e do IBAMA, a pretexto de fazer uma reportagem sobre garimpo ilegal e desmatamento ilegal em terras indígenas. Vou comentar o fato, situar vocês, mas o objeto da minha análise aqui é a maneira maldosa como a imprensa brasileira e internacional e como a oposição política ao governo do presidente Bolsonaro estão explorando o fato. Aliás, colocar a imprensa e a oposição no mesmo barco não é nenhuma novidade, né? Vamos lá, mas antes de entrar no assunto, eu gostaria de agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador em vídeos curtos. Se você já pingou o seu Pix desse mês, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. Lembrando que a receita do canal este mês está abaixo dos meses anteriores e que você puder ajudar a garantir a independência das informações e análises que eu entrego aqui, pingando seu Pix mensal, eu agradeço. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, é preciso observar as circunstâncias em que o desaparecimento aconteceu. Bruno Araújo Pereira foi demitido da FUNAI em 2019 por acusação de atitudes extremistas nas suas funções de funcionário da FUNAI. O jornalista Dom Phillips é ligado a uma fundação internacional, é patrocinado por uma fundação internacional, conhecido por fazer matérias controvertidas e ambos, para penetrarem no território em que penetraram, deveriam ter autorização do IBAMA e da FUNAI. Entraram, portanto, sem informar e sem pedir autorização às autoridades brasileiras, num contexto em que Bruno Araújo Pereira já tinha feito inimigos pelas atividades que exercia quando funcionário da FUNAI. Vejam bem, não se está aqui a justificar os crimes de garimpo ilegal e de desmatamento ilegal em terras indígenas. Cabe à Polícia Federal, à Polícia Ambiental do Estado do Amazonas, coibir este tipo de crime. Nada contra um jornalista querer fazer reportagem sobre esse tipo de atividade ilegal em terras indígenas, mas conviria ao dito indigenista e ao dito jornalista tomar os procedimentos e os cuidados necessários. Poderiam entrar lá? Poderiam, com a devida autorização do IBAMA e da FUNAI, e quem sabe não estariam possivelmente mortos se tivessem pedido proteção policial antes de incursionar na floresta sem o conhecimento e autorização das autoridades brasileiras. Repito, não estou aqui justificando o possível crime, mas alertando para o fato de que as supostas vítimas se expuseram ao risco que estavam correndo. As notícias no momento em que eu estou gravando esse vídeo são controvertidas. O embaixador inglês teria informado a família do jornalista inglês que os corpos teriam sido encontrados. Concretamente, a Polícia Federal nega o encontro dos corpos e afirma que foram encontrados objetos de ambos e que estariam investigando vísceras que foram encontradas boiando no rio para fazer teste de DNA e averiguar se de fato eram partes dos corpos de ambos. A verdade logo virá à tona. Não excluo a possibilidade que de fato ambos tenham sido assassinados por criminosos que exploravam o garimpo e o desmatamento ilegal nas terras indígenas. Esses fatos, infelizmente, acontecem. A região amazônica é perigosa, o que recomenda que quem quiser correr esses riscos tome as providências para proteger a sua vida e não se expor ao risco como eles se expuseram. Fato é
que a imprensa internacional, New York Times, por exemplo, levou isso para uma matéria bombástica, sugerindo a culpa pessoal do presidente Bolsonaro numa guerra ilegal, criminosa que estaria acontecendo na Amazônia, que eles seriam, o jornalista e o indigenista brasileiro, vítimas dessa guerra sobre a qual o presidente Bolsonaro teria responsabilidade. Parlamentares, ex-parlamentares da esquerda vão pela mesma linha e Luiz Roberto Barroso, ilustre magistrado do nosso STF, que em outros episódios já foi ao encontro de artistas e ongueiros favoráveis ao fim do marco temporal da Terra, posicionou-se publicamente, dando 5 dias ao governo do presidente Bolsonaro para tomar providências e relatar as providências que estaria tomando para a busca dos desaparecidos, quando a notícia de que o governo brasileiro já tinha destacado a Marinha Brasileira, a Polícia Federal e a Guarda Nacional as buscas dos desaparecidos. Portanto, quando as ditas providências foram pedidas, desnecessariamente elas já haviam sido tomadas. O que só nos faz crer que Luiz Roberto Barroso resolveu se associar politicamente, mais uma vez, ao esforço da imprensa para denegrir a imagem do governo brasileiro e do presidente Bolsonaro perante a opinião pública nacional e internacional em plena campanha eleitoral. O contexto político da semana que sai, da semana que entra, era da constituição de um bom momento para o presidente Bolsonaro, que havia colhido na Cúpula das Américas uma vitória política. Aliás, em seu pronunciamento na Cúpula das Américas, o presidente Bolsonaro já havia prestado contas à opinião pública nacional e internacional das providências que o governo brasileiro, através da Marinha, da Polícia Federal e da Guarda Nacional, havia tomado para investigar o desaparecimento do jornalista e do indigenista. Desnecessária, portanto, a atitude de Luiz Roberto Barroso. Outro fato positivo, em vias de acontecer, é a votação que está ocorrendo no momento em que eu estou gravando esse vídeo, do ICMS de 17%, com a qual o governo pretende baixar acentuadamente a inflação, o preço dos combustíveis, da energia e do gás de cozinha. Tudo se encaminhava, portanto, para um bom momento do presidente Bolsonaro, do governo do presidente Bolsonaro, quando surge esse fato. É um fato de impacto, tudo que envolve a Amazônia, sabemos que está no foco da mídia internacional, da mídia brasileira, da oposição política, que praticamente só faltou acusar o presidente Bolsonaro de tocar fogo na Amazônia no primeiro ano de mandato do presidente, quando sabemos que isso é uma grande inverdade. A Amazônia havia saído da pauta do noticiário internacional justamente pelas políticas que o governo do presidente Bolsonaro adotou, com o general Mourão, vice-presidente, chefe do Conselho da Amazônia, liderando as operações de garantia da lei da ordem, de combate ao desmatamento ilegal, de combate ao contrabando, ao garimpo ilegal. Esse noticiário havia amenizado, e este fato bombástico, embora pontual, embora ocorrido de forma injustificada, é claro, nenhum crime se justifica, mas por exposição pessoal e assumida das vítimas ao risco a que correram, enfim, produz-se um fato negativo para jogar uma nuvem nebulosa e tentar neutralizar o bom momento do governo do presidente Bolsonaro, da candidatura do presidente Bolsonaro, nessa quadra da disputa em que o presidente batalha pelo seu bom desempenho nas eleições. Uso político, uso eleitoreiro do fato, não tem outra maneira de caracterizar a maneira como o noticiário, a oposição política e o senhor Luiz Roberto Barroso estão agindo quando deveriam primar pela isenção e pela evidência
de que as possíveis vítimas correram um risco assumido de passar pelo que estão passando. Lamentável se confirmar a morte de ambos, mas é inevitável constatar que ambos assumiram o risco, não comunicaram às autoridades brasileiras o que pretendiam fazer e não pediram a devida proteção para que pudessem entrar no território indígena, fazer a matéria que o jornalista queria fazer, sem expor as suas vidas a risco. Lamentável o fato, mas tão ou mais lamentável é o viés nojento da cobertura da imprensa e a atitude de Luiz Roberto Barroso diante deste acontecimento. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Telegram. O Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, em torno das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Dá uma forcinha aí para a gente recuperar a receita do canal de acordo com o faturamento dos meses anteriores. É a sua doação mensal que garante a independência deste canal. Amanhã tem mais.